esse vídeo hoje, compartilhar com vocês um tema, né, que é de uma importância grande. Se o justo não mendiga o pão, porque Lázaro estava mendigando. Eu quero logo adiantar aqui que o mendigo da história não era Lázaro. Ele não era o mendigo da história, segundo, né, a Bíblia ensina. Os versículos que nós precisamos ler para entender isso é Salmos 37, verso 25. E não podemos deixar de ler o verso 26, que dá toda a base para entender o verso 25, que o justo não mendiga o pão. E a história, né, de Lázaro, que está lá em Lucas 16, verso 19, e um outro capítulo também, em livro, que nos auxilia bastante para entender isso, está, porque a Bíblia não tem contradição. A Bíblia não tem uma contradição. O justo verdadeiramente mendiga o pão dentro desse contexto. Lá em Deuteronômio capítulo 15, verso 7 até o verso 11, ele mostra e fala, e todo o capítulo fala mais ou menos sobre esse assunto, mas esse versículo é importante para você, e esse capítulo de Deuteronômio 15, verso 7 até o 11. E lá no verso 11, diz assim, que algumas pessoas, está escrito assim, vamos ler: pois nunca cessará o pobre do meio da terra. Então, a Bíblia não tem contradição. Então, como compreender isso? O verso 26 diz, o verso 26, compadece-se sempre e empresta a sua descendência abençoada. Então, o Lázaro, ele não era o mendigo da história. Por quê? Porque nunca vi, fui moço e agora sou velho, nunca vi, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a negar o pão. E o rico negou o pão, negou a ajuda. Então ele era o mendigo da história. E eu passando, né, por uma experiência, e falei para Deus, e fiz para Deus essa mesma pergunta, onde veio a resposta. Talvez você não esteja passando por uma situação, mas você pode passar, e você tem que estar baseado aqui na palavra, você tem que entender a palavra para depois, né? Então, eu tive uma resposta, né? E eu ali passando por aquela dificuldade no começo da minha caminhada, meu irmão me ajudou e me fez uma pergunta dizendo: por que você está passando por isso se a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão? E ele saiu e eu dizia: é verdade, Senhor. Falava no meu coração com Deus: é verdade, se o justo não mendiga o pão, por que eu estou passando por isso? E de repente o Espírito de Deus brandou o meu coração, dizia ao meu coração, e dizia para mim, fazendo uma pergunta para mim: qual dos dois era mais mendigo, Lázaro ou rico? Qual dos dois era mais mendigo? Não há um ditado entre vós, disse, veio ao meu coração, quando alguém nega alguma coisa a outra pessoa, dizendo fulano ou Bertando é mendigo? E ele também me fez lembrar a última carta, né, as 7 igrejas da Ásia, está em Apocalipse. E eu peguei a Bíblia e fui ler e falei: Senhor, o Senhor nunca me deixou enganado. E quando eu li o verso 6, estava lá: compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência abençoada. A questão da descendência aqui é que Lázaro, ele era descendente de Abraão, mas era verdadeiramente justo, mesmo que passando por necessidade. Mas o rico, sendo, né, podemos mais ou menos entender, perceber que ele também era descendência de Abraão, mas ele não era justo, porque ele era aquele que mendigava o pão, porque ele era um mendigo, ele negava o pão, ele não ajudava
Agora, nessa história toda, uma coisa que a gente tem que entender é que não podemos cair no conto do vigário, né? Que hoje tem muitos contos do vigário. Mas quando você vê que verdadeiramente tem uma pessoa necessitada e você tem condição de ajudar, ajuda, porque você vai estar cumprindo isso aqui. O justo não mendigará o pão. Esse é o segredo, que já foi palco de debate, e o segredo está aí. Eu quero revelar isso para você. Revelar para você que o mendigo ele não nega o pão. Isso é, ele, como diz o verso 26, compadece sempre e empresta a sua descendência abençoada. Isso é, a pessoa que não mendiga o pão, isso é, não nega o pão, ele sempre vai estar abençoado segundo a palavra de Deus. E esse testamento foi aperfeiçoado com um novo testamento. Não feito com sangue de animal, mas com sangue de Jesus Cristo. Então, a gente pode perceber nessa palavra, e você vai perceber, agora por que isso? Para você ver que na Bíblia não tem contradição. Aqui a palavra mendigar o pão, por causa da nossa cultura, nós entendemos, e acabamos entendendo, que é a pessoa passar por privação. Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 11, está escrito: nunca cessará de haver pobre sobre a terra. E todo o capítulo 15 de Deuteronômio fala sobre isso. Então, se você vê na Bíblia, você vai acabar entendendo. Então eu quero fazer esse vídeo aqui, porque você hoje talvez não esteja precisando, mas mais tarde você precisa dessa palavra. E você que está precisando dessa palavra, e talvez você até se lamente como eu, mas ainda não teve uma resposta de Deus, eu estou aqui para dar essa resposta para você. Qual a resposta? O justo não mendiga o pão. Mas não é que você não vai passar por necessidade, mas aquele é como um pastor amigo meu, chamado Miguel, ele fala, quando a pessoa está passando por uma situação de provação, de necessidade, ele sempre dizia isso, depois que ele ouviu essa palavra, ele sempre dizia isso, que quem está sendo provado não é quem está passando por necessidade, mas sim aquele que tem para ajudar. Então não caia no conto do vigário, mas também não deixe de ajudar aqueles que precisam. Ajuda, porque aqui tem uma promessa que a descendência do justo, ele seria abençoado. Então, essa é uma palavra tremenda que está, esses versículos. Se você ler o verso 26 do capítulo 37 de Salmos, você vai entender. E esse salmo, este hino do cântico de Israel, pelo jeito não fazia parte das canções e dos hinos que o rico entoava. Não fazia parte da vida dele. Esse é o mistério, que já foi, na verdade, revelado. Não tem mistério, o mistério já foi revelado. E o Espírito Santo está para esclarecer todas as coisas. Então, se você vê se este tema, se o justo não mendiga o pão, então eu fiz esse vídeo, quero fazer esse vídeo e quero te pedir compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas eles possam saber, porque no debate não teve essa resposta, eu não tinha no momento como participar daquele debate por via internet. E eu fiz esse vídeo para poder vocês ver e saber e entender que a Bíblia não tem contradição. O justo era Lázaro. E o mendigo da história não era Lázaro. O mendigo da história era o rico. E ele pagou um preço por isso. Por ele não participar da descendência do justo. A descendência do justo, ele não mendigará o pão. Isso é, ele não negará o pão. Ele sempre ajudará
o próximo, que ele vê necessidade quando ele tem condição para isso, porque não adianta você querer ajudar se você não tem condição. Ajuda nas suas condições. E assim o nome do Senhor será glorificado. Né? E outros poderiam pegar isso, fazer livro, e eu estou usando a internet para passar isso. Não estou vendendo, não estou apenas compartilhando o que me foi compartilhado. Isso é, eu estou servindo da mesma forma que Deus me abençoou com você. Então, saiba que na Bíblia não tem contradição. O mendigo da história não era Lázaro. O mendigo da história era o rico. Ele negou o pão, ele mendigou o pão. Porque o justo, ele faz o que está lá no Salmo 37, verso 26. Está lá escrito: compadece-se sempre, empresta a sua descendência, é abençoada. Quando você ajuda o necessitado, segundo essa palavra aqui, você será abençoado. E é isso que eu quero compartilhar, quero passar, né? E que seja importante para todos os que ouvirem esse vídeo.